Doutor Denis, um momento delicado, mas precisa muito entendimento, precisa muita coragem, muita conciliação e principalmente muito diálogo, é isso? Sérgio, exatamente o momento histórico, né? As empresas de ônibus que estão em Porto Alegre atravessam uma situação de extrema dificuldade, quase de inviabilidade, já estamos próximos aos dias de um colapso do sistema. As empresas, portanto, têm buscado auxílio ao poder concedente, né, para que consiga ter um socorro financeiro agora na época do Covid, e aí estruturar a quatro mãos com o poder concedente todas as outras questões que possam vir a auxiliar o transporte. O momento agora é ímpar, né, então por isso as empresas buscaram inclusive auxílio no Poder Judiciário, né, através da mediação, um instituto que está sendo muito bem visto e elogiado mundo afora. E é uma iniciativa da terceira vice-presidente. Queria cumprimentar, aproveitar o Dr. Ney Wiedemann, desembargador, e a doutora Dulce Ortiz, que estão capitaneando, assim como as mediadoras, mas também cumprimentar a disponibilidade das empresas, do próprio poder concedente, construir essa solução. E se exige que seja muito rápido, porque realmente dia após dia agora as empresas ficam mais sem fôlego para prestar um serviço que é essencial à população de Porto Alegre. Então esse é um momento realmente que precisa deste entendimento com muita velocidade, e as empresas têm sido propositivas com várias soluções, aguardando assim uma sinalização rápida do nosso prefeito, da EPTC e da nossa Secretaria de Mobilidade. O papel do Judiciário, aliás, as empresas, depois de não conseguir construir uma solução Covid-19 para enfrentar a queda de mais de 80% da demanda, né, elas procuraram, então, o Poder Judiciário através da mediação. E esperam no Poder Judiciário que obtenham essa mediação com êxito, e uma vez isso não sendo possível, pela inflexibilidade do Poder Concedente frente a todos os apelos que estão sendo feitos, né, que aí o Poder Judiciário possa entender a velocidade que isso precisa ser concedido a nível de socorro financeiro e subsídio às empresas que prestam um serviço público concedido, né, é diferente de outras questões do mercado privado, né, elas têm então um contrato, um contratante, uma atividade vinculada exclusiva, então é do poder concedente e é do poder concedente municipal, né, que precisa entender que essa velocidade desse socorro, neste momento, precisa acontecer, independente de tudo aquilo que se tenha para fazer num cronograma, né, num cronograma que possa vencer as suas etapas, inclusive depois contando com a Câmara dos Vereadores, né, e outros projetos, tantos da mobilidade que a gente está vendo aí que... Podemos chegar a um colapso? Não, o colapso está aí. Já está estabelecido? Já está estabelecido. As empresas só não pararam nesses últimos 15 dias por uma extrema flexibilidade, compreensão, né, dos seus funcionários. Aliás, é importante que se diga que o transporte público de passageiros de Porto Alegre por ônibus hoje emprega mais de 8.500 pessoas dentro da cidade. Vou repetir esse número, é significativo. 8.500 pessoas que estão com seus empregos absolutamente também ameaçados. A cadeia também, diretamente, deve chegar a 20 mil. Sim, e sem falar também na situação que nós estamos aqui hoje diante de uma flexibilização dos fornecedores, inclusive fornecedores de carroceria, fornecedores de óleo diesel, e que isso tem um limite, né, Sérgio? Eles estão sendo parceiros, são empresas de 50 anos de história, e, portanto, algum crédito ainda remanesce para conseguir alguma flexibilização diante disso, mas isso tem fim, e o fim está muito próximo. E isso é que a gente precisa entender, né? O transporte ele é tão essencial quanto a saúde, na medida em que as pessoas que se deslocam para a saúde, para todos os outros serviços essenciais, principalmente aquelas pessoas que vêm de lugares mais distantes e que não têm condições de andar com aplicativos, depende sim do transporte
transporte coletivo por ônibus e não estão tendo essa flexibilização nesse momento, lamentavelmente, do poder concedente. Bom, nós observamos que, assim como a saúde é essencial, assim como a educação é essencial, a segurança, o transporte também é essencial. Está num momento que precisa de um socorro urgente. E já estamos também no meio de um colapso, onde existe uma verdadeira, um heroísmo dos empresários, dos colaboradores. Mas eu gostaria que o senhor fizesse uma observação em relação, porque o transporte tem sido muito exigido, as condições, e isso precisa manutenção e precisa um investimento muito grande. Na verdade, é bom que se diga que recentemente foram feitos testes em todas as pessoas envolvidas com transporte coletivo de passageiro por ônibus e foi zero a ocorrência de casos de Covid no sistema. Né? Foi zero. Então é o seguinte, essa é uma notícia extremamente importante porque, diferente do que se possa colocar, Sérgio, as empresas elas estão fazendo, não estão negligenciando em nada em relação à manutenção dos veículos, aos protocolos que são bastante cobrados e também ao cuidado à saúde, ao passageiro e à sua tripulação. Né? Então, diante disso, a essencialidade e o heroísmo dos empresários precisa ser reconhecido. Eu quero te dizer, assim como transito há bastante tempo neste segmento, que precisa se acreditar, se outrora isso pareceu não crível, neste momento as empresas de Porto Alegre estão chegando no seu final. Gostaria que o senhor passasse uma mensagem para o setor público, olhasse com um olhar mais profundo e mais humano. Não, o que eu posso deixar de mensagem dentro do que a gente vem tentando fazer, inclusive, Sérgio, que se fique bem claro, a intenção que se tem é sempre de tentar buscar uma solução com o poder concedente, com o prefeito de Porto Alegre, que eles tenham, neste momento, então, um entendimento de que precisamos resolver um problema urgente, momentâneo, urgente da Covid-19, né, para que sim, num protocolo desde agora, com o cronograma, possamos apostar que solucionaremos todos os outros dentro dos seus tempos necessários, mas que não se pode imaginar que se consiga resolver justamente no meio de uma pandemia problemas que são, daqui a pouco, de vários anos que se busca uma solução não tão fácil de integração com outros modais, de integração com o sistema de fora de Porto Alegre, com outras novidades que demandam tecnologia, investimento, que nesse momento, se o dinheiro para pagar o diesel o pessoal está curto, né, tu imaginas, então, neste momento, querer resolver tudo. Nós estamos falando até da Folha, inclusive, né? Não, sobretudo da Folha, que se saiba, que se diga e se conheça de que entre diesel e folha, isso está em torno de 70% a 80% do custo da operação. Vamos repetir essa informação aí? A folha das empresas, dependendo do tamanho, elas estão em torno de 50% do custo. Mais o diesel? Mais o diesel, que é em torno de 22% a 25%, está entre 70% e 80% do custo. E os outros insumos de manutenção, de pessoal administrativo, algum custo de garagem, alguma coisa. Então, assim, enquanto se fala em redução de custo, se diz que não se tem mais muito para cortar no osso, na medida em que as empresas, se um dia tiveram problemas de gestão, nesse momento já não é essa a situação. Aliás, é importante que Porto Alegre tenha uma peculiaridade para conhecer das dificuldades do sistema, porque é dono de uma empresa de ônibus que é a Carris. Conhece muito bem o percentual do seu custo, a dificuldade de enxugamento, a dificuldade que está hoje. As dificuldades, né? Todas as dificuldades. A única diferença é que as empresas privadas têm fim e elas quebram porque os seus empresários não têm crédito nos bancos, né, para conseguir nesse momento, enquanto a Carris consegue obter e vem obtendo mais de 300 milhões de reais nos últimos anos da Prefeitura de Porto Alegre. Né? Então, nesses últimos dias, a notícia que se tem é que mais de 12 milhões foi posto na Carris e nada nas empresas privadas. Então, isso demanda assim mais um apelo no sentido de trazer, já que o sistema é único e a Carris participa do sistema, por que não ajudar a Carris e não ajudar as demais empresas do sistema para manter o serviço? Pelo menos nesse momento. Pelo menos nesse momento. Bom, podemos dizer que o passageiro nosso, o gaúcho e Porto Alegre, é extremamente exigente. Isso também eleva o custo dos insumos.
Bom, na verdade, o sistema de transporte de Porto Alegre, com os problemas que se tem, ele ainda é um dos melhores do Brasil, Sérgio. Isso é importante que se diga, né? Os problemas que nós temos aqui, relacionados a algumas questões, são menores do que se encontra nos outros lugares do Brasil, né? Então, assim, eu acho que ao longo dos anos o transporte foi politizado demais, quando na verdade é uma empresa tal qual outra, né, tal qual uma empresa de saúde que tem a sua dificuldade, como são os hospitais, por exemplo, né, não é segredo dizer que os hospitais passam dificuldade, principalmente aqueles que prestam serviços públicos, né, de saúde, mas, no entanto, as empresas são sempre estigmatizadas como sendo causadoras de problema e tal, e isso não é verdade, né? A única coisa que eu deixo de apelo é que não esperemos que elas tenham a decretação da falência para acreditar que elas estão precisando de ajuda, né? Porque depois, para refazer esse sistema, vai ser muito difícil. Nós vamos enfrentar uma clandestinidade do transporte, assim como a gente vê em outros lugares da América e também do Brasil, e que é muito prejudicial. Que bem ou mal, hoje nós temos uma tarifa única, que ela tem a modicidade na sua essência, e, portanto, ela assegura, sim, aos mais necessitados a condição de se deslocar.